Glória a Deus, aplauda ao Senhor aí. Seja bem-vindo ao ministerial da primeira região eclesiástica. Você pode dar um glória a Deus e dar um brado de júbilo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. 2 Reis capítulo 5. Segunda Reis 5. Do jeito que você quiser, sentado ou em pé, já que você já está em pé, vamos aproveitar e seguir a leitura dessa palavra. Você foi ministrado durante os estudos de discipulado sobre a lepra. Então você já está pelo menos familiarizado com o nome. Vamos ler o versículo 1. Eu vou ler um pouco rápido, você conhece bem a história. Nós vamos ler até o 14. Como você conhece bem a história, eu vou ler um pouco mais rápido. Está comigo aí, amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixai-o vir a mim, e saberão que há profetas na primeira região. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Consoante, ou seja, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que se revela a nós, pela tua presença viva e poderosa nesse lugar. Fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja. E através desse momento que essa palavra vai ser ministrada, que famílias sejam tocadas, famílias pastorais sejam tocadas, esposas de pastores, esposos de pastoras. Deus, que líderes, ó Pai, que estão intercedendo por nós aqui,
intercessores estão clamando por nossa vida para que possamos sair daqui, Senhor, abastecidos, para levar algo, Senhor, que saia da sala do Teu trono para a vida das nossas igrejas. Não deixa a gente esquecer que há essa expectativa nas nossas ovelhas. Não deixa a gente esquecer disso, Senhor. Não deixa a gente esquecer que o nosso propósito, ó Deus, é ganhar vidas, edificar uma igreja saudável. Seja, Deus, com cada vida aqui, que nossa mente possa estar preparada e cativa ao Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Quero que você se prepare para uma coisa nesse ministerial. Se preparar para até quinta-feira ser muito alimentado. Ser muito alimentado. Você está com o seu papel aí, sua caneta, a palavra. Nós vamos mergulhar muito na palavra, na revelação de Deus nesses dias aqui. E pela bondade dEle. Que possamos todos nós diminuir para Ele crescer. Todos nós. Porque nós temos um rebanho nos esperando. Nós temos perdidos em torno da nossa igreja, esperando o convite da salvação. Quando fizermos o convite da salvação, as vidas serão salvas para a glória do Senhor Jesus, vão ter convicção de arrependimento, eu tenho certeza disso. Mas não só com alimento você vai ter, você vai sair daqui também com mantimento, amém? Fala para o seu irmão, alimento e mantimento, meu irmão. Entendeu a pegada? Alimento aqui leva o mantimento para a tua igreja. O nível que você se alimentar aqui vai ser o nível de mantimento que você vai levar. Na mesma proporção do alimento. Na mesma proporção que você der lugar para o Espírito de Deus falar, para a glória de Deus vir sobre você, e você ser instruído e alinhado na palavra de Deus, vai ser nesse mesmo nível, eu profetizo em nome de Jesus, que suas ovelhas vão receber esse mantimento, vão ser alimentadas e vão levar mantimento aonde eles pisarem. Até o ponto de que no Rio de Janeiro todo mundo vai receber mantimento metodista. Amém? Em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem nos dado. Mantimento metodista não é nada mais do que aquilo que Deus dá na sua palavra. O tema dessa palavra é construindo um alinhamento. Construindo um alinhamento. E por incrível que pareça, a vida de Naamã vai nos ensinar muito sobre isso. Essa história, ela termina com um milagre poderoso, uma história de submissão, de entrega, de humildade, uma história onde os portais de milagre se abrem para Naamã, mas nós entendemos aqui, vemos princípios, ensinamentos de um alinhamento que vai sendo construído, e esse alinhamento vai abrir os portais para grandes milagres. Em 2018 nós trabalhamos o ano da instrução. Incentivamos o corpo pastoral, incentivamos a família pastoral a trabalhar em torno da instrução e trazemos de volta essa palavra, né, para dentro do ambiente da nossa igreja, do ensino. Nós fomos chamados para instruir pessoas. Não dá para fugir e negligenciar essa responsabilidade. Mas quando a gente instrui, as pessoas, elas sabem o que, a partir de agora, o que tem que fazer. Só que depois que a gente instrui, a gente precisa alinhar. Imagine todo mundo sabendo fazer, mas não está alinhados para o mesmo propósito. Nós precisamos entender que Deus está nos levantando, está levantando a nossa região, não para caminhar por meio de propostas, mas caminhar por propósito. Está comigo, amém? Propósito. As propostas que vão nascendo, vão vindo para nós através das nossas reuniões, as propostas que vão aparecendo, elas precisam ser geradas em meio a um propósito. Não sei se você já foi surpreendido, irmãos, numa reunião na tua igreja, reuniões de decisão, e graças a Deus, nossa igreja, nós entendemos isso, que na multidão de conselhos a sabedoria. Então nós sempre compartilhamos do ambiente de decisão. Muito embora nós como pastores não podemos negligenciar a parte que nos cabe de dar o tom.
Porque tem um chamado em nós que é insubstituível, intransferível, e tem coisa que Deus não vai cobrar para um membro, para a ovelha. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós, pastores e pastoras. A medida para nós vai ser diferente. Mas é muito gratificante Deus nos dar a oportunidade de ver coisas, de testemunhar coisas tremendas dentro do ministério pastoral, dentro do santo ministério. Não sei se você já foi surpreendido na sua igreja. Você está num ambiente de decisão e aí vem alguém com uma proposta sem pé nem cabeça. Aquela proposta que viajou, né? É o típico exemplo da proposta sem propósito. Por isso que nós precisamos estabelecer muito claro qual o propósito. Entendemos e discernimos qual o propósito de Deus para a vida da primeira região e notadamente para o corpo pastoral, para que todas as propostas, de onde nós estivermos plantados, não importa onde, sejam de acordo com a sublime vontade de Deus. Nós estamos comprometidos primeiro com o propósito, depois com a proposta. Se a gente ficar só comprometido com a proposta, a gente pode ter proposta sem propósito. E a gente ficar dando volta assim, Gilmara. E a gente ficar, e ficarmos dando volta. Me escutam? Me escutam? Ficarmos assim dando volta. Alô? E ficar, alô, som? Alô? Som. Obrigado. Ficarmos assim dando volta, sem chegar a lugar nenhum. Fala para o teu irmão do lado, acabou esse tempo, meu irmão. Jesus está voltando. Pô, é horrível. E é a pior coisa que tem. Ficarmos dando volta sem propósito. Vai passando o tempo. Vamos juntando tempo de ministério, vamos juntando anos de ministério, sem um propósito claro. Por isso nós temos que preocupar em construir também um alinhamento. Construir uma linha de ação, de visão, frutos de uma instrução que Deus nos deu. Nós temos instruído a construirmos uma igreja saudável, firmada na pessoa de Cristo, onde somos servos uns dos outros. Uma igreja fincada no discipulado saudável. No discipulado fincado em essência, antes de método. É isso que Deus está nos chamando a construir. Mas para isso precisamos construir também um alinhamento. Faz parte. Nós vamos aprender isso na vida de Naamã. Um homem que construiu o alinhamento. Aonde ele estava, os portais de milagres se abriram para ele. Naamã era homem de guerra, homem de equipe e ótimo chefe de família. Não tinha ninguém que sabia construir em torno dele um ambiente de alinhamento e de propósito. Fica claro na história dele. Fica claro que ele sabia, ele entendia disso. Poderoso, comandando o exército do rei da Síria, não é isso? Poderoso, um homem que se destacava. A Bíblia fala que através dele, Deus deu vitória à Síria. Um homem de equipe, querido pelos seus comandados, e querido dentro da sua casa. E quem não quer ser um pastor assim? Quem não quer ser uma pastora assim? Com a igreja alinhada, com a sua equipe alinhada, a sua liderança, seus líderes de célula, sua clã alinhada, sua família alinhada, é o sonho de todo líder cristão. Naamã tinha isso. Só que havia um cenário que estava fora de seu controle. A Bíblia fala que ele tinha uma lepra.
alinhar estava dentro do controle dele. Não tinha dúvida de que ele era um homem, não tem dúvida de que ele era um homem que se preocupava com detalhes. Era intenso nos detalhes da sua casa, da sua equipe, de guerra. Porque se às vezes não se preocupar com detalhes, você perde a guerra inteira, não é verdade? Perde a guerra inteira. Pastorado que não se preocupa com detalhes, você pode perder o fio da meada, pode perder o propósito se você não se preocupar com detalhes. Eu sempre falo que tem algo, tem uma palavra que não está na Bíblia, explícita, mas está implícita e poderia estar explícita, sabe o quê? Deus é um Deus de detalhes. Deus sempre se preocupou com detalhes. E nós líderes temos que nos preocupar também com os detalhes do cumprimento do nosso ministério. Mas veja bem, havia um cenário que estava fora do seu controle, era a lepra. Sempre tem o porém, irmãos. E nós temos que nos preparar para uma coisa. Queremos estar alinhados, todos no mesmo propósito, com o propósito de ganhar vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, salvar os perdidos, edificar uma igreja saudável e gerar crentes maduros que queiram servir. Deus nos chamou para isso, só que tem coisas que às vezes fogem do nosso controle. Tem cenários que aparecem, surpreendem a gente. No caso da Naamã foi isso, uma lepra. Qual era o propósito daquela lepra? Por incrível que pareça, irmãos, eu enxerguei um propósito naquela lepra de Naamã, que não foi só gerar o milagre, não foi só o que aconteceu lá em Israel. Aquela lepra gerou um anelo, um encargo, um desejo em uma menina. A lepra de Naamã, por incrível que pareça, para ele era um cenário ruim. Para ele era algo incontrolável. Para a menina, não. Para aquela menina que estava na casa dele, que foi lá para lá como despojo de guerra, para ela era um anelo. Para ela era um desejo de milagre. Ela via naquela lepra um portal para um milagre acontecer. Ela via naquela lepra um portal para o sobrenatural acontecer. Às vezes nós nos incomodamos com os poréns que aparecem no nosso ministério. Às vezes nós nos incomodamos com os poréns que aparecem dentro da nossa igreja. Você está com um projeto tudo alinhado. Você tem sonho de fazer aquela obra, tem sonho de no ano que vem investir na célula, tem sonho de ano que vem investir na escola dominical, e você vai pontuando ali, vai fazendo o seu cronograma, mas os poréns vão acontecendo. É porém que acontece dentro da arrecadação financeira, é porém que acontece a rebeldia de um líder ou de outro, não falta poréns. Ministério pastoral sem porém não é ministério, meu irmão. Mas eu quero que você entenda uma coisa, é o porém que gera encargo em nós. São os poréns que geram paixão em nós, sabia? Se não tiver esses poréns, irmãos, a gente não aponta para o profeta, a gente não aponta para a visão profética. São esses poréns que mexem com a gente, são esses poréns que geram um anelo. Eu te pergunto, meu irmão, o que essa menina tinha a ver com a lepra de Naamã? Se o que ela foi fazer lá foi ser escrava, cuidar da casa dele. Mas para alguém que tem propósito, irmãos, o porém gera um anelo, gera um desejo ardente, gera paixão, gera desejo de mudança, não importa com quem seja. Quais têm sido os poréns que têm se estabelecido no teu ministério no decorrer dos anos? Ou qual tem sido o porém que tem aparecido que apareceu no teu ministério esse ano? Quem sabe o porém seja o seu relatório financeiro, que não é aquilo que você sonhava no seu projeto de alinhamento da sua igreja local. Quem sabe o seu porém seja um filho desviado. E você fica até com medo de falar na igreja, vou falar sobre filhos desviados e tal. Quem sabe o seu porém, porque isso acontece, não é verdade? Acontece, acaba trazendo embaraço. Mas você vai ver a verdade de Deus, seus filhos vão voltar em nome de Jesus. Você vai ver isso. Veja o seu porém, pode ser uma enfermidade, que te limita de fazer várias coisas na vida da igreja.
O porém é o cenário que Deus permite que um anelo, que uma paixão, que um desejo, que um encargo nasça no coração de alguém. O porém. Às vezes o porém não tem nada a ver com você. O porém, às vezes, é uma enfermidade na sua esposa, no seu esposo. O porém é uma porta fechada de emprego dentro da sua casa. Não importa. Não importa, irmãos. É que você entenda que esse porém vai gerar um anelo, vai gerar um desejo de passar pelos portais da provisão e do milagre. A igreja é construída assim. Nós construímos um alinhamento assim. O que faz a diferença nesse milagre é o alinhamento da casa e do ministério de Naamã. Ministério no sentido do trabalho dele lá fora. Ele conseguiu, olha que coisa tremenda, ele conseguiu alinhar as duas coisas, porque aquela menina gostava dele. Alguma coisa ele construiu para aquela menina chamar a atenção pela vida dele. Então ele conseguiu algo que é desafiador para todos nós, alinhar todos os ambientes da nossa vida. Anote aí, precisamos alinhar todos os ambientes da nossa vida. Todos os ambientes. Vamos aqui na história, mergulhar nas escrituras, e a gente vai enxergar detalhes tremendos aqui dessa palavra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Eu não vou entrar muito na narrativa dessa história, embora a gente vai ter que consultar as escrituras, mas porque você já conhece bem. Mas tem algo interessante. Ele recebe carta para ir para Israel. Recebe carta para ir para Israel para buscar o milagre dele. A única coisa que estava desalinhada na vida dele era a saúde. O restante de tudo ele alinhou. Só que a saúde estava fora do controle dele. Como existem coisas que acabam saindo do nosso controle, nós não vamos resolver, a não ser se a manifestação de Deus vier. E às vezes a gente fica perdendo a cabeça com coisas que Deus que vai intervir vai fazer. Às vezes nos sentimos culpados por coisas que Deus que vai vir agindo e vai mover, meu irmão. Naamã, ele vai até Israel, e quando ele chega lá, com os seus cavalos, ele para à porta da casa de Eliseu, que Eliseu falou: deixa ele vir. Para na frente da casa de Eliseu, e Eliseu, ele só manda um recado. Fala para o mensageiro dele o seguinte: diga para ele para se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ficar purificado. Pronto, é o suficiente. E aqui vem uma chave, uma palavra que é impressionante, é muito desafiadora para nós, principalmente líderes. A Bíblia fala que Naamã, ele muito se indignou e se foi. Ele ouve a palavra que é necessária para ele ouve a palavra que é profética, que ia mudar a vida dele. A única área que não estava alinhada, aquilo ia mudar. Ou seja, vá lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, pronto, alinhou tua vida. Não vai haver mais embaraço. Podia depois aparecer outros poréns, mas aquele era o tempo, era a hora de ser vencido. Só que ele se indigna. Diga comigo, indignação. Irmãos, quem sabe por causa da nossa capacidade de enxergar as coisas, pela capacidade que Deus dá aos líderes de enxergar a imagem 3D, de perceber coisas, de olhar detalhes, a gente tem facilidade de se indignar com rapidez, quando aquilo não vai de acordo com o que nós pensamos. Quando as coisas vêm como um torpedo emocional na nossa vida, quando respostas vêm como um torpedo emocional na nossa vida, ou seja, não vai ao encontro do nosso desejo, nós temos a facilidade de nos indignar. Existem situações que acontecem na nossa vida que nos indignam, faz parte, acontece. Só que tem uma coisa,
A indignação na nossa vida, ela sempre gera revolta. A indignação sempre gera revolta. Só que nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com a indignação. Se vamos adiante ou vamos retroceder. As maiores mudanças na tua vida foi quando você se indignou. As maiores mudanças no teu ministério foi quando Deus, Ele falou uma palavra para você e você se indignou. Você falou, hoje muda. A partir desse ano muda isso aqui. E às vezes você se indignou, foi para o altar e falou algo, fruto daquela palavra revelada, depois você desceu e falou, meu Deus, o que eu falei? Quem já não fez isso aqui, né, irmão? A indignação tem o poder, irmãos, de nos levar para um novo ciclo. Se esse ciclo vai ser positivo ou não, depende da sua obediência à palavra revelada. A indignação tem esse poder. E Naamã, ele se indigna com a palavra dita pelo profeta, e a Bíblia fala, olha que impressionante, muito se indignou e se foi. O problema não era se indignar, o problema foi que ele foi embora. Você percebe isso? Na frente da casa do profeta, perto dos portais do milagre, como eu tenho falado desde o início aqui, ele se indigna com algo, ele volta. Eu já fui muito surpreendido com a palavra de Deus para mim, que no começo eu me indignei. Quem aqui já não passou por isso? Eu já fui muito surpreendido com revelações de Deus para a minha vida, que no começo eu me indignei. E aí eu tinha que decidir, ou eu voltava ou eu ia. Muitas vezes, nós vamos ser chamados ao ambiente que vai nos gerar indignação. Mas você que vai decidir se aquele ambiente vai te colocar em outro ambiente, que vão abrir os portais da possibilidade para você, ou se você vai retroceder. Toda grande mudança nasce de indignação. Toda grande mudança nasce de indignação. Qual tem sido a nossa expectativa com o corpo pastoral da primeira região? Eu tenho certeza que a nossa expectativa nasce de uma indignação. A indignação de como está o evangelho aí fora, como está a igreja evangélica aí fora. Temos a indignação de como está o povo aí fora, de como está o Brasil, de como está a vida espiritual das pessoas, de como a igreja está religiosa. A nossa indignação nasce do desejo de cumprir com anelo, com amor e com temor e tremor o nosso chamado. Essa nossa indignação vai gerar mudança na vida das nossas igrejas. Precisa gerar. Naamã, ele fica indignado e vai embora. Quero que você pense uma coisa. Naamã sai de casa, deixa a mulher, deixa a família, e ele vai com uma comitiva para Israel. Eu te pergunto, qual era a expectativa da casa dele, irmãos, quando Naamã voltasse? Curado. No entanto, a indignação de Naamã coloca em risco a casa dele. Você imagina, Naamã volta para casa, e a esposa espera, pela primeira vez, eu vou abraçar esse homem. Ou depois de muito tempo, eu vou abraçar esse homem limpo. E volta Naamã com a lepra. A indignação dele estava levando frustração para dentro da casa dele. A falta de obediência dele estava levando a doença de volta para a casa dele, muito pior. Nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes a nossa indignação que gera decisões erradas vai levar frustração para um ambiente que a gente não gostaria que tivesse. Vão levar doença para dentro da casa nossa. Vai levar doença para junto das pessoas que nós mais amamos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como pastores, como pastoras. De vivemos os poréns da vida que qualquer pessoa vive. Recebemos uma palavra de Deus, mas temos a opção de nos indignar, ou seja, se vamos aceitar ou não
é decisão nossa, mas eu quero dizer uma coisa: alguém sempre vai pagar o preço das nossas decisões. Pastores, é muito sério. Alguém sempre vai pagar o preço das nossas decisões. Quem não é pastor, quem não é pastora, pode até tomar a decisão e outros não pagarem preço, mas no nosso caso, sim. Alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado, se você disser sim para o pecado. Alguém vai ser prejudicado se você disser sim para o pecado. Alguém vai ser prejudicado se você disser sim para a desobediência. Alguém vai ser prejudicado se você disser sim para a falta de santidade. Alguém. O que acontece com Naamã é exatamente isso. Quando ele negou de mergulhar 7 vezes no rio, ele estava destinando a família dele a um fracasso. Aonde ele tinha alinhado, ia desalinhar. Aonde estava tudo alinhado e não podia estar desalinhado, ele ia desalinhar tudo. Quando ele se propõe a voltar, e a Bíblia fala que indignado ele se foi. Ele estava levando frustração para dentro da casa dele, ele estava levando doença para dentro da casa dele. A importância de nós virmos a encontro como esses, irmãos, de estarmos alinhados e aprendermos de Deus, sermos instruídos, é muito importante. Nós não podemos levar doença para as ovelhas que Deus nos deu. Nós vamos levar a saúde de Deus para a vida deles. Então, durante esse tempo que estamos aqui, e essa palavra é para inaugurar esse tempo, esse momento que nós vamos estar sendo instruídos nesses 4 dias, é para te explicar isso. Vamos usufruir desse tempo como um tempo da visitação do Espírito, como um tempo da visitação de Deus. Vamos receber alimento para levar mantimento, que Deus vai nos julgar a partir do serviço que nós fazemos aonde nós estamos plantados. Separei esse tempo do ministerial para viver intensamente esse momento, esse momento de pastoreio. Me preparei para estarmos aqui hoje, preparei um grupo, uma equipe para poder estar aqui hoje. Nós oferecemos o melhor para o nosso Deus e oferecemos um ambiente de pastoreio para todo o corpo pastoral que aqui está. Nós somos ovelhas. Nos preocupar com detalhes, e queremos fazer detalhadamente a obra do Senhor. Eu quero dizer que Naamã, quando ele voltou, no caminho de volta, alguém apareceu na vida dele. Essa história tem um detalhe importante. Um milagre na vida de Naamã não acontece na porta da casa do profeta Eliseu, nem na beira do Rio Jordão. Acontece no caminho de volta. Ele já estava voltando, no ombro o peso das frustrações, no peito um torpedo emocional que mexia com ele. E o que acontece no caminho de volta? Vem comigo aqui, versículo 12. Ele voltando, ele fala: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Repara que na primeira vez ele se indigna e vai. Agora ele vai e se indigna. Porque um abismo chama outro abismo. À medida que a gente vai saindo do centro da vontade de Deus, os sentimentos que são contrários à vontade de Deus vai piorando em nós. Primeiro ele se indigna, ele toma a decisão e vai. Agora, ele indo, ele vai se indignando mais ainda. É como aquela luz que vai abrindo. Mais fora do centro da vontade ele vai ficando. Mais doença ele está levando para a casa dele. Cada passo que ele está voltando para casa, ele está desalinhando mais ainda a casa dele. Está tirando a casa dele do propósito. Está desestruturando mais ainda a vida dele. Cada passo que se dá fora
Cada vez que nós retrocedemos, irmãos, nós estamos dando passos largos para estarmos desalinhados com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Ele fala, estou no versículo 13, está com sua Bíblia aberta aí, amém? Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? E é aqui que eu encontro, irmãos, a hora que Naamã, ele construiu uma caminhada de alinhamento, as consequências vieram aqui. Ele, durante a vida dele, ele alinhou pessoas, ele cuidou de gente, cuidou de equipe, ele cuidou da casa dele, e naquele momento se manifestou, naquele momento veio os frutos de todo o cuidado dele. A Bíblia fala que um dos seus oficiais falou para ele: meu pai, se tivesse que fazer coisa mais difícil, você não faria? Volta lá, mergulha naquele rio. Sabe o que eu falo aqui? A primeira lição sobre construir um alinhamento. Primeira coisa, precisamos ter pessoas perto de nós que nos ajudam a mudar a mentalidade. Anda com a gente, anda com pessoas que te ajudam a abrir tua mentalidade. Mudança de mentalidade faz parte de todo o projeto de alinhamento. Veio um oficial e falou para ele: Naamã, muda a sua mentalidade. Se tivesse que fazer coisa mais difícil, você não faria. Você vai preferir voltar para casa e levar a doença para dentro da sua casa? Quando ele falou bem assim: Naamã, se tivesse coisa mais difícil para fazer, você não faria. Ele estava explicando o seguinte: Naamã, veja a nossa tristeza em voltar com você doente. Pensa na tristeza da sua família em voltar com você doente. Para calcular, é melhor mergulhar. Alguém que vem para transicionar a mentalidade, para mudar a mentalidade. É que a primeira coisa que eu quero falar, para construirmos alinhamentos, precisamos nos preocupar, irmãos, em transicionar a nossa mentalidade. Mudar a mentalidade de todas as esferas da vida da igreja. Trabalhar a mudança de mentalidade na vida dos nossos líderes de célula, da nossa clã, dá trabalho, dá. Muitas vezes você vai ter que mudar a mentalidade de pessoas quando elas já estão no caminho de volta, no retrocesso. Quem sabe você assumiu uma igreja, quem sabe você está numa igreja em que tem várias pessoas retrocedendo no caminho e estão lá com você. Estão trilhando um caminho de volta e não um caminho para frente. Estão trilhando um caminho de retrocesso. Mas sempre tem alguém, irmãos, para ajudar a mudar a mentalidade. Quem sabe eu falo também com pastores. Estão trilhando um caminho de volta. Não simplesmente porque querem, mas porque a indignação tocou o coração, chegou em você, e você tomou uma decisão, indignado. Deixa eu voltar. Eu te pergunto, você vai voltar, vai levar a doença para onde? Vai levar a enfermidade para onde? Vai levar a frustração para onde? Vai levar para perto de pessoas que você mais ama. Outro falar, quem tem mais potencial de se indignar somos nós líderes. Além do potencial de sermos incoerentes, temos o potencial de nos indignar. Pela facilidade de enxergar longe. Pela facilidade de enxergar de um posicionamento diferente. Está sobre nós também a responsabilidade de decidir. E eu te pergunto, você vai ficar fazendo caminho de volta? Quando tem os portais do milagre abertos para você, quando tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, quando tem um porém próximo a ser tirado, próximo a ser arrancado. Naamã estava fazendo um caminho de volta, irmãos. Estava sendo a pior viagem da vida dele. Cada passo que dava, era mais frustração que entrava no coração dele e no coração dos servos. Mas graças a Deus que ali tinha alguém que mudou a sua mentalidade. Mudança de mentalidade, irmãos. Nós, metodistas, nós precisamos hoje disso, mais do que nunca. Quem está comigo?
Então você vai me ajudar a trabalhar a mudança de mentalidade na vida dos seus líderes, na vida da tua liderança. Você vai pagar esse preço. A mudança de mentalidade, viver pela palavra de Deus, viver com temor a Deus, arrancar o pecado do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres que vivem em santidade, o que é sim é sim, o que é não é não. Você vai ajudar as pessoas a mudar a mentalidade para a glória do Senhor Jesus. Igreja não é clube, igreja é o lugar santo, igreja é o lugar que nós devemos buscar a verdadeira revelação de Deus. Você é instrumento, pastor, para mudar a mentalidade. Tem muita gente na nossa igreja fazendo caminho de volta, achando muita coisa relativa, não tratando as coisas como absoluta, tratando as coisas como relativa, ouvindo músicas horríveis, que destrói pessoas, destrói corações. Muita gente fazendo esse caminho de volta, voltando para o mundo, voltando para os princípios mundanos. Você é o instrumento para mudar a mentalidade dessa geração. Gente que não tem temor de Deus, gente que fala qualquer coisa a qualquer hora, gente que não honra a liderança, gente que não honra o princípio de autoridade. Meu irmão, minha irmã, vamos construir uma igreja alinhada, mudando mentalidade em primeiro lugar. Mentalidade de temor. Agora vamos também começar nós a mudar a mentalidade, amém? Estamos juntos, amém? Vamos, nós. Toda vez que nós formos fazer algo para Deus, vamos fazer o melhor. Vamos estabelecer as coisas em jejum e oração. O coração em Deus. Porque tem muitas pessoas trilhando um caminho de volta. Quando elas chegarem no lugar, elas vão deixar mais doença, mais frustração, mais enfermidade. A lepra estava quase voltando para a casa de Naamã, mas tinha alguém usado por Deus para mudar a mentalidade. Nós vamos mudar a mentalidade dessa geração. Deus vai levantar esse corpo pastoral para isso. Eu não vou ficar na beira do caminho me indignando. Quais são os poréns da igreja metodista? Quais são os poréns da nossa igreja? Eu vou ficar no meio do caminho me indignando e voltando? Não, não vou fazer isso. Eu vou ser instrumento para mudar a mentalidade. Você vai ser instrumento para mudar a mentalidade. Você vai ter que gastar tempo, vai ter que falar no pé do ouvido. Queria ser uma formiguinha para estar do lado desse oficial que chega no ouvido de Naamã e fala bem assim: Naamã, faz isso por nós. Volta lá. Está doendo muito voltar para casa com tanta dor, tanta frustração. Está doendo muito voltar para a Síria e não ver o que está estabelecido acontecer. Vai lá. Alguém que muda a mentalidade. É uma pessoa tão zelosa, tão detalhista. Espera a hora certa. Outra coisa que me chama a atenção na fala desse rapaz, quando ele volta para Naamã e fala: meu pai, se tivesse uma coisa mais difícil, você não faria? Sabe o que é? Filiação. A unidade era tão grande, o alinhamento era tão grande que chama Naamã de pai. Meu pai. Foi Naamã que construiu isso, irmãos. Isso é a primeira coisa, é a mudança de mentalidade, que é importante para nós construirmos uma igreja alinhada. A segunda é a ideia de unidade e de filiação. Eu digo para você uma coisa: a filiação vem antes do discipulado. Você vai entender onde eu quero chegar. Se nós não entendemos a filiação nossa com Deus, é nesse sentido, com Deus, de que Ele nos amou e nos adotou, nos chamou de filho, nos atraiu com seus laços de amor, nós não vamos entender dinâmica nenhuma de discipulado. Temos que entender primeiro a beleza e a grandeza do amor de Deus. Se entendemos a beleza e a grandeza do amor de Deus para conosco, nós vamos expressar amor o tempo todo para as ovelhas. Elas vão perceber e vão querer ser discípulos daquele que nos ama. E vão nos ter como pais e mães espirituais mesmo, é disso que eu estou falando.
Nós vamos gerar filhos para Deus. Porque a propósito, irmãos, a igreja, ela não foi chamada para gerar convertido. Esse negócio de convertido deixa para os institutos de pesquisa, que falam que 60% católico, 30% evangélico, sei quantas pessoas converteram tal religião para aquilo outro. A igreja foi chamada para gerar filhos para Deus. Vamos gerar filhos para Deus. E as pessoas vão ver isso em nós, que nós representamos a pessoa de Deus na vida delas. Eu nunca mais esqueci uma vez que uma ovelha, muito tempo, no começo do ministério, ela falou bem assim: quando o pastor vem na minha casa, é como se Deus estivesse chegando lá. Foi tão forte que aquela jovem falou, como se Deus estivesse chegando lá. Esse princípio de filiação é construído, irmãos, por instrução e alinhamento. Se Naamã não se preocupasse em instruir muito bem os seus discípulos, naquele momento ele não teria Naamã como um pai, como alguém que está junto, está perto. Então, para construirmos um alinhamento, uma igreja alinhada, primeiro, precisamos estar dispostos a mudar a mentalidade. Segundo, nós precisamos entender que a filiação, o sentido de filiação, de fazer por amor, de entender que nós fomos atraídos por amor, está acima do discipulado, da instrução. Eu amo, por isso instruo. Deus me ama, por isso Ele me instrui e me coloca junto dEle, alinhado para cumprir o seu propósito. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu termino essa palavra falando exatamente isso. Aquele momento quando aquele rapaz entrou com a mudança de mentalidade e trazendo de volta a filiação, a entrega, o amor, mostrando para ele isso. Foi questão de tempo para ele voltar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, voltar limpo. Ele levou para a casa dele alguém limpo, restaurado. Ele levou para a casa dele a cura. E a única área que estava desalinhada na vida dele, naquele dia alinhou. Naquele dia alinhou. Quais são as áreas que têm estado desalinhadas na sua vida? Qual é a área que precisa de um alinhamento? Qual é o porém? Nós vamos inaugurar esse ministerial fazendo essa oração. Nós, a partir de amanhã, nós vamos participar de vários ambientes de instrução. Mas queria hoje tomar esse tempo para essa oração. Com Naamã, aconteceu o seguinte: ele estava indo no caminho de voltando, frustrado, doente, amargurado. Mas alguém, tomado pelo Espírito Santo, falou com ele. Alguém tomado pelo Espírito Santo trouxe para ele, trouxe à mente dele de que ele tinha filhos, de que ele tinha equipe, de que ele não estava sozinho. Daí então ele voltou. Diga comigo, é a volta. Diga mais alto, é a volta da volta. Diga, é a volta da volta. Ele ia voltar. Na volta ele voltou. Todo dia a gente passa isso, irmãos. Pastor, todo dia. Pastora, todo dia. A gente vive a volta da volta. Vou retroceder. Vou parar de alimentar esse povo. Vou parar de falar disso aqui. Cansei, a gente volta, até que Deus levanta alguém para mudar nossa mentalidade, levanta um intercessor, levanta alguém para dizer: pastor, eu estou contigo, pastor, eu estou contigo, minha irmã, continua, não para, a gente faz a volta da volta. Fala para o seu irmão do lado, meu irmão, é todo dia isso. Fala a volta da volta. E assim a gente vai construindo, a gente vai alinhando.
a gente vai alinhando, sabendo que todo dia tem uma proposta para a gente retroceder, mas a gente volta. Sempre Deus levanta alguém, irmãos. Sempre Deus levanta alguém. E eu quero que nesses dias Deus levante pessoas para te ajudar a mudar a tua mentalidade, amém? Nesses dias Deus levante pessoas, amigos, amigas, pelos cantos, por esses lugares aqui, que parem para conversar com você e te alimente espiritualmente, e ajude a você a fazer a volta da volta, ajude a você a realinhar, para que os poréns da sua vida sejam alinhados para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor Jesus. Pode aplaudir mais forte um pouco, irmão. Pode aplaudir mais forte, Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode vir ao altar do Senhor. Vamos estabelecer esse tempo aqui. Um tempo de realinhamento em alguma área da sua vida. Nós somos ovelhas, irmãos. Precisamos. Quem sabe você saiu de casa propondo uma volta, um retrocesso. Mas Deus te trouxe aqui para fazer essa volta da volta. Volta da volta. Você não vai sair daqui e levar a doença para dentro da tua casa. Não vai. Você não vai sair daqui e levar a doença para dentro da tua igreja. Não vai. Você vai sair daqui vencendo os seus poréns. E nós estamos alinhados para isso. Estamos alinhados para isso. Vamos viver nessa visão, nessa pegada em nome de Jesus. Enquanto cantamos, vem ao altar do Senhor. Você entendeu algo que Deus falou aqui? Vem. Isso, vem. Derrame-se aqui. Mergulhe nesse altar. Se tiver que mergulhar 7 vezes, mergulhe. Não mergulhe 6 nem 8, mergulhe 7. Mas vem alinhar. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Posso prová-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo entregou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Posso prová-lo, mesmo assim se entregou.
Espírito Santo, Tu que sondas e conheces o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pai, nós nos humilhamos à Tua presença, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, somos completamente dependentes de Ti, reconhecemos isso e reafirmamos: sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Joga por terra toda arrogância, toda vaidade, Senhor, dos nossos corações, toda empáfia, toda soberba, e nos faz mergulhar no Jordão, nos faz mergulhar no Jordão. Não queremos voltar para nossa casa, para as nossas igrejas, com doença, que ela fique aqui, que ela fique aqui, no nome de Jesus. Oh, Jesus, vem com Teu óleo, vem com a Tua unção e despedaça todo jugo, porque o jugo será despedaçado pela unção. A unção despedaçará todo jugo nessa noite, no nome de Jesus. Pastor, pastora, receba do Senhor nessa noite, receba essa palavra revelada, receba essa palavra do céu, receba alimento e mantimento para a tua vida.